Seja muito bem-vinda ao nosso Poção Mágica de Gabi, aqui o episódio 83, nosso programa semanal que já vem rolando aqui há 4 anos, iluminando o caminho aí para quem busca mais conquistas com sentido, né? Porque ter conquistas que não fazem sentido para você, que não te preenchem, não adianta. Hoje a gente vai falar para você aqui sobre a resposta para a sua insatisfação. Coloquei o título aqui, com a vida, que ela não está no psicológico, ela está sim lá no céu. Então, se você busca aí mais sentido para suas conquistas, né? Para que você sinta isso de verdade com você, aqui é o lugar para você, tá? Aqui eu te ensino como você conquistar felicidade, satisfação, sem precisar se perder aí nos modelos dos outros, né? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, especialista e criadora da marca Estruturação Emocional, e hoje a gente vai falar sobre uma peça que falta na jornada aí de muita gente que já tentou de tudo, né? Menos olhar muitas vezes para cima, olhar para o céu. Inclusive, isso é muito interessante quando a gente analisa hoje em dia, que as pessoas elas não olham para cima. E existem vários estudos, inclusive, que demonstram a relação da saúde mesmo com o fato de olhar para o céu, né? Seja o céu durante o dia, as nuvens e o sol, assim como à noite, estrelas, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito assim, né? Olhando para baixo, porque elas estão olhando para o celular. E na realidade, olhar para o celular, uma coisa é você estar aqui para você ter consciência, expansão de consciência aqui nessa live comigo no Poção Mágica de Gabi. Outra coisa é você ficar ali só sendo nutrida de coisas que não te fazem bem. E aí você continua buscando fora, tentando buscar fora aquilo que você não encontra, não é nem no celular e nem dentro de você, tá? Então, no tema do episódio de hoje do Poção, para você, por exemplo, que já fez terapia, já buscou respostas, já trabalhou muito até o teu mental, mas ainda sente um vazio, nesse episódio de hoje eu quero te mostrar porque a resposta para sua insatisfação ela pode não estar na tua mente, mas ela pode estar aí no céu, tá? E fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir porque mesmo que fazendo terapia, por exemplo, você ainda pode acabar se sentindo perdida, tá? E como, por exemplo, a astrologia antiga aponta com datas o seu propósito sem medos, tá? No final eu também vou te contar como você fazer para participar do webinário dos seus sonhos realizados, que está chegando, né? Que vai ser um evento gratuito para te ajudar a você encontrar o caminho para se conectar com as suas conquistas, com a sua missão aqui na Terra, que é o que vai ajudar muito nesse preenchimento de vazio, tá? Agora me conta quem foi chegando, de onde você tá falando. Aqui tô por São Paulo e São Paulo tá frio que eu tô com um casaco bem quentinho aqui para falar sobre esse tema aqui com vocês. Mas contextualizando sobre o que é esse tema, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E um brinde a você, minha imperatriz, que está aqui comigo e que vai chegando, tá? Então, o que é esse tema? Esse tema, ele fala sobre essa insatisfação que persiste muito, né? Mesmo quando tudo parece certo, e vou colocar esse certo entre aspas, né? Porque parece certo na tua vida, você conquistou algumas coisas, fez terapia para te ajudar nisso, evoluiu, cresceu, mas mesmo assim você sente que alguma coisa está faltando. E a astrologia antiga, ela é uma ferramenta que revela aspectos profundos, sim, sobre a sua missão aqui na Terra, que o teu mental ele não alcança. Porque essa questão que eu falo da astrologia é como você veio configurada, é o teu modo de funcionamento operante.
E isso você pode pensar que você quer assim assado, mas você veio com aquela configuração. É a mesma coisa que você comprar um celular, que você comprar um carro. E esse carro e esse celular, ele vem com uma configuração, tá? Vem com uma área de memória, né? Que vai ter aquele celular, você vai conseguir armazenar tanto em memória com as tuas fotos, os teus vídeos, enfim, os teus aplicativos. E essa configuração que veio de fábrica, que você comprou o teu celular com essa configuração, isso você não vai mudar, você teria que comprar outro celular. Então, quando a gente fala de nós humanos, a gente vem sim com uma configuração de fábrica, vamos colocar assim, como se nós fôssemos objetos, de fato, estou falando assim bem objetificando o ser humano no sentido de que sim, quando você nasceu, tinha ali uma configuração, as estrelas, os planetas, eles estavam em uma determinada configuração e no momento que você nasceu naquele local, longitude e latitude geográfica aqui do planeta Terra, a gente tem uma foto disso. E essa foto, essa configuração com os arquétipos dos planetas e dos signos, eles trazem um modo de funcionamento operante para você. E essa configuração, ela é pré-feita. Ela foi feita antes de você chegar aqui, previamente ao seu nascimento, para você experienciar, conquistar, crescer, evoluir. Então, coisas que hoje não te preenchem é porque você não está de acordo com o teu manual de fábrica. Você não está de acordo com ele. Então, o que é esse tema? Esse tema é sobre você, muitas vezes, não alcançar, assim, com o mental e com o psicológico, aquilo que já está pré-configurado em você, tá? Não significa, não estou falando que não que é um determinismo, não. Eu vejo que pessoas não gostam, inclusive, de utilizar a astrologia, a ferramenta da astrologia, porque dizem a astrologia é pré-determinista. Ela traz um pré-destino, sim. Isso eu estou falando aqui. Mas você sempre tem como crescer através daquilo ali. Você vem com desafios e você supera os desafios. Faz parte da vida, faz parte do jogo. Né? Não é uma brincadeira de criancinha que, deixa pra lá, não quero, não vou fazer isso e vou fazer aquilo. Não, tanto é que você que está aqui, que você que esse público que eu converso aqui, você já conquistou. Então, você sabe o preço que você pagou para você ir lá, conquistar, fazer teu dinheiro, fazer os teus negócios, ter o dinheiro no teu bolso para você comprar tudo que você conquistou. E hoje você tem dinheiro para comprar qualquer coisa. Então, você sabe muito bem o preço que se paga para isso. Então, agora, entre aspas, é o preço que você vai pagar para você atingir o teu eu divino. Teu eu divino. É isso que você tem que atingir. Então, esse tema aqui, ele não é sobre desmerecer a psicologia nem substituir o autoconhecimento. Pelo contrário, é sobre autoconhecimento isso aqui que a gente tem que conversar, tá? E não é aquela astrologia de horóscopo de jornal, tá? Porque a astrologia, ela é uma ciência milenar, tá? Que a ciência materialista realmente não reconhece como ciência, tá? Mas ela sim, ela é reconhecida na antiguidade como uma ciência. Mas como a materialidade, né, a ciência cartesiana, ela quis colocar tudo abaixo do que foi visto, né, há 10 mil anos atrás, o que se veio lá de ciências milenares, mas hoje, aqui, ela revela, sim, como se fosse uma dança dos planetas no momento que você nasceu, aquilo ali que eu já falei agora há pouco. Agora, muita atenção, porque às vezes as pessoas confundem, né? Muitos acham que astrologia é só aquela coisa do signo solar, o teu ascendente, né? Ou previsões ali mais genéricas, tá? E a astrologia, ela não é só sobre isso, tá? Ela não é só sobre aquela coisa do signo, só sobre essa questão de previsões. Ela traz realmente o teu modo de funcionamento operante, tá? Então, muito bem-vinda quem foi chegando. Oi, Rô, como que você tá? Um brinde às nossas imperatrizes e ao friozinho que tá aí no sul, né?
E aqui em São Paulo também tá, né? Então, seguindo aqui a nosso tema que a gente está falando hoje, tá? E para quem foi chegando, o tema hoje é a resposta para tua insatisfação com a vida, que ela não tá no psicológico, ela tá no céu. Então, estou aqui contextualizando sobre o que é esse tema e que muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque poucas pessoas sabem o seu próprio manual estelar cósmico, né? Que pode mostrar, né, com precisão, então, onde muitas vezes você está ali, onde está doendo, onde você está com dor, e dor no sentido de que aquilo ali, de repente, é um desafio, né, ali para a tua vida. Então, ali, muitas vezes, trupicando, vamos dizer assim, repetindo padrões, né, mas, por outro lado, é onde a gente encontra os nossos potenciais. E uma coisa que eu gosto muito, que a gente chama dentro da numerologia, que é o nosso dom cósmico. Então, todos nós nascemos com um dom cósmico. É como se a gente fosse fazer agora um bolo e a gente vou fazer o meu bolo de banana com aveia que eu faço toda semana aqui em casa. Então, por exemplo, assim, ali eu tenho, na receita, eu tenho alguns ingredientes para que o bolo dê certo, para que ele fique bacaninha, para ele ter a banana, eu tenho a aveia, eu coloco a canela, eu coloco umas uvas passas. E aí preciso do fermento para o bolo crescer. Mas se faltar o fermento, esse bolo não vai dar certo. Então é tipo isso. A gente nasce com uma missão para realizar, vamos dizer aqui na Terra. Então, eu vou, por exemplo, ajudar a cuidar de pessoas, a curar pessoas. Eu posso fazer isso como nutricionista, que é a minha formação de base. Minha amiga, colega que entrou aqui no Nutri também. Mas, de repente, ele pode fazer como um médico, pode fazer como um terapeuta. E vai ser esse cuidar da pessoa. Só que diferentes prismas, diferentes olhares, diferentes ângulos. Só que daí, cada um de nós, na nossa individualidade, no nosso eu divino, vai utilizar esse dom, esses ingredientes, que é os ingredientes lá que a gente faria o bolo, mas então para eu fazer o meu bolo, eu preciso dos meus ingredientes, com aquilo que eu tenho de habilidades, o que a gente vai chamar aí fora, né? Aqui dentro da estruturação emocional, muitas vezes eu uso com algumas palavrinhas minhas aqui, mas o que as pessoas vão chamar de talentos, de dons mesmo, vocação, né? Então, aquilo que eu sei fazer de melhor, que alguém vai pensar em mim e dizer assim, nossa, para tal tarefa, eu vou chamar a Rô, porque a Rô faz isso muito bem, ela tem essa habilidade. Eu vou chamar a Gabriele, porque a Gabriele tem essa habilidade. Então, cada um de nós tem essa habilidade. Então, por que é uma oportunidade, então, quando a gente olha para isso e principalmente se a gente já viveu ou está vivendo momentos de insatisfação na vida, mesmo quando a gente olha para a nossa vida e diz assim, nossa, mas por que eu estou me sentindo assim? Porque eu tenho uma família linda, eu tenho filhos maravilhosos, lindos, eu tenho um marido maravilhoso, tenho conquistas financeiras, tenho um bom carro, uma boa casa, apartamento, posso viajar, tudo ótimo, mas então o que acontece, sabe? O que falta, né? Então, às vezes, essa coisa de algo que está faltando, algo que não está me preenchendo. Então, quando a gente olha para esse assunto que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, que algumas pessoas conversam comigo no privado, né? É como se convidasse a gente para pensar, né? E convidasse até sair da parte mais da mente e entrar e se voltar mais no corpo, no tempo, na nossa missão. Eu digo muito de uma forma que eu vejo as coisas assim, que, por exemplo, a minha profissão de base, a nutrição. Você precisa ter o corpo saudável para que o teu espírito possa utilizar esse corpo como um veículo para fazer aquilo que você veio fazer aqui, que você tem habilidade para fazer. Então, a gente vai chamar aí de missão. Eu gosto de usar a expressão missão aqui na Terra, porque é literalmente isso, a que você veio, né? Então, a astrologia, ela vai te entregar chaves mesmo, né? Que muitas vezes a nossa razão, a nossa lógica, ela não alcança, né? E mais, ela te mostra que tudo tem, muitas vezes, um ciclo, um começo, um meio, um fim, até mesmo o desafio. Porque a gente traz ali nesse modo de funcionamento operante desafios, mas não quer dizer que você vai ter a síndrome lá de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Sempre Gabriela, lembram da música? É isso, não é de Gabriela, é Gabriela.
Não, você não precisa ficar nessa coisa assim, eu sou assim. Calma, e aí? Será que você não pode melhorar? Será que você não pode se trabalhar internamente para você atingir o teu eu divino, que é algo maior, que é algo sem amarras, sem dores, né? Então, curando questões, curando repetições, que às vezes a gente traz, inclusive, de família, né? Então, de que forma que a gente pode olhar para isso? Então, qual é o melhor benefício de a gente, às vezes, olhar para o céu? E me veio realmente hoje, no início aqui do Poção Mágica, essa lembrança, e me lembrei de uma palestra que eu vi em congresso, e estudos que tem mesmo. As pessoas estão olhando muito para baixo, tá? E se a gente olha para esse lado mesmo de expansão de consciência, olhar para cima, e realmente tem estudos que falam, se olhar para o céu, se olhar. Gente, imagina se a gente pegasse agora, que nem a gente vê assim em filmes, nesses vídeos, e a gente, sabe, fizesse até, como eu faço muitas vezes nas vivências práticas, aquele exercício mesmo de tu se imaginar numa bolha de luz e você subindo, né? E aí você vê a cidade que você mora, daí você vai mais longe, você vê já aquele bairro, a cidade, o estado, o país, né? A América, né? Enfim, para quem está na América, para quem está na Europa, vê o continente, a gente sai da Terra, tá lá no espaço e vê o nosso planeta Terra, né? Como a gente vê nessas imagens aí. Então, esse olhar para o céu, esse olhar ali que a gente tem outros planetas ali em volta, né? E outras situações, a coisa é muito maior do que isso, né? Ontem eu estava vendo o final de uma série que eu e meu marido a gente estava assistindo, e aí tá o rapazinho lá da série dentro de um local, aí mostra ele, daqui um pouco vai afastando a imagem e mostra ele numa janelinha, e vai afastando e vai afastando. Aí eu até falei pro meu marido, ele tá num navio cargueiro. Não, era uma plataforma. Então foi afastando, afastando, afastando. Ele tava naquelas plataformas, né, de petróleo e tal. Então, no meio do mar. Então, e vai afastando e vai afastando. E quando a gente vê, que visão é essa? O que a gente às vezes não tá vendo da nossa vida se a gente sai, né, desse zoom, como se tivesse um zoom, um foco fechado para uma situação, e se a gente abrisse isso, se a gente olhasse isso de longe, sabe? Que sentido talvez tivesse, tá? Então, o que muitas vezes a parte da psicologia, por exemplo, não vai mostrar, né, são essas questões que a gente traz como um pré-destino. E eu até gosto muito de dizer, e eu acho legal os trabalhos integrados, né? E como, se eu for analisar minha formação base, né, nutrição, então, assim, o trabalho integrado, eu não é porque hoje eu atuo mais nessa parte emocional que a nutrição perdeu sentido, pelo contrário, é minha primeira profissão. Então, é isso, tu tem que estar com o teu corpo saudável para que você consiga estar bem. Inclusive, quimicamente, a gente vai ter toda a produção de neurotransmissores, enfim, tudo mais, que vão impactar no teu emocional. E porque muitas vezes não tem esse preenchimento, né? Mesmo que conquiste materialmente, está ali conquistando e fazendo acontecendo, mas mesmo assim parece que falta algo. Não sei explicar. Eu mesma, quando a gente tem os nossos eventos, as coisas eu já contei mais longamente, né? A minha história, então assim, de eu sair de Porto Alegre na época que eu morava lá, chegar em outro país, em outro lugar, tal, tudo me parece que tá numa cena de filme, assim, nossa, mas é só isso, e daí parece assim que, tipo, nossa, não é um grande evento, o que seria um evento, uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que, às vezes, ter cuidado, porque tudo na vida a gente pode olhar e fazer, né, de um jeito errado ou de um jeito certo. Então, se a gente olhar para esse assunto, qual seria, vamos dizer, o jeito errado desse tema que a gente está falando hoje, né? De que eu chamo para o convite, vamos dizer assim, do olhar para o céu, né? Então, o jeito errado seria achar que, por exemplo, a astrologia é só essa coisa de previsão mágica, né? Adivinhação, né? Tem gente que acha que a astrologia é uma ferramenta de adivinhação, né? E não é isso, né?
ciência não reconhece a astrologia como ciência, só astronomia, mas ela é baseada, sim, nos astros, né? Acontece que, como parece um pouco mais sutil, porque é algo arquetípico, eles não vão reconhecer assim, nossa, mas o Júpiter, o Saturno, a Lua tem influência no ser humano, porque a astrologia é o estudo que os astros têm na gente, ser humano aqui dentro do planeta. Tá, não, isso não reconhece. Não, mas fala que quando a lua tá cheia, vai aumentar, as marés ficam altas, as maternidades enchem, porque vai todos os bebês querem nascer na lua cheia, e é tudo pipocando, é tudo enchendo, né? Em todos os aspectos. Se for cortar o cabelo na lua cheia, não vai dizer que o cabelo vai ficar uau, cheio. Vou cortar não, eu quero cortar para crescer. Então eu vou cortar o meu cabelo na lua minguante, né? Então, muitas vezes a gente não utiliza isso, né, da energia que a Lua vai impactar na gente. Então, por que os outros planetas não impactam? Não, eles impactam. É que às vezes a gente fica nesse jeito errado de achar que isso não vai fazer, não tem impacto nenhum, tá? E uma outra forma de, vamos dizer, que seria um jeito errado de olhar para isso, é buscar esse manual estelar, só que como se fosse só para validar o que você quer ouvir, né? Porque às vezes as pessoas querem como se fosse uma validação, né? Não, eu vou buscar tal coisa, ou eu vou até no psicólogo, na psicanalista, mas eu quero ouvir tal coisa, né? Como se fosse para amenizar algo que está acontecendo, né? Suprir uma dor, como se diz, tornar aquilo mais leve, né? Quando às vezes não, às vezes se tu tá num profissional, ele tem que te falar a verdade, você tem que ir aos poucos trabalhando para aquilo. Claro, tudo depende do momento que chegou naquela situação, né? Naquela situação eu digo, né, vamos dizer, buscou ali para fazer uma terapia, buscou ali para ser ajudado em alguma situação. Depende, às vezes a pessoa ela chega num momento de luto, chega num momento de separação, chega num momento muito delicado, então vai se trabalhando, as coisas vão acontecendo aos poucos, né, no tempo. Agora, qual seria então o jeito certo de a gente olhar para isso, para esse tema, né? Então, o jeito certo é a gente usar essas ferramentas, características, essas informações que a gente tem da gente. Como eu falei lá mais no início da live, que nem quando a gente compra o celular, que dificilmente a gente lê um manual do celular, né? Eu não leio, mas se vocês leem, ótimo, seria o ideal, né? Ou compra o carro e vai ler o manual do carro, porque ele tem manual e a gente poderia utilizar o manual e tal. Poucas pessoas, né, não vamos generalizar nem para mais nem para menos, costumam olhar isso. Mas o ideal seria isso. Assim como o ideal seria a gente usar o nosso manual estelar, porque a gente tem esse manual. E aí, o bacana é que a gente pode usar esse manual estelar como um espelho profundo da gente, que mostra o que precisa ser acolhido, né? O que precisa desse desafio, dessa dor, ser acolhido, ser tratado, ser cuidado, né? Porque muitas pessoas, e por isso que eu vejo, já vi médico, às vezes, que recomenda as terapias, mas não gostar tanto da astrologia, dizer, a astrologia vai lá induzir a pessoa pré-determinando que ela nasceu assim e tal, que aquilo ali é fixo. Mas quando a gente olha com o olhar da astrologia antiga alquímica, que é o que eu faço aqui, aí sim a gente realmente olha com esse olhar de, ok, você nasceu com essa pré-situação, mas a gente consegue tratar e trabalhar isso, né? Inclusive com os florais alquímicos astrológicos, tá? Então, essa é a grande vantagem, é perceber através do manual estelar o que está pronto para florescer, né? E é isso que vale, né? Agora, como que tu vai aplicar isso na prática? Então, vamos pensar aqui um pouco mais prático para a gente já ir se encaminhando para o nosso final da live, porque, afinal de contas, o objetivo também é que a gente faça aqui uma conversa mais direta ao ponto, né? Então, um brinde. Ó, então, como que você vai aplicar na prática? Então, para você utilizar esse jeito certo, é você ter
Legal. É uma boa questão, né? Porque a Rô tá falando aqui, que adorou a comparação do manual. A gente tem manual de tudo, manual do liquidificador, manual do carro, manual de coisas grandes, de coisas mais simples, né? Então, até, ó, eu comprei esse aqui, eu não consegui inaugurar hoje. Eu comprei isso aqui tem um mini manual, mas tem. Tudo tem manual. Não deu para usar esse hoje que eu queria, mas ele não encaixa o fio do jeito que eu preciso ali. Não sei como que eu vou fazer. Aí eu tô usando o outro, que é muito bom também, mas então, tudo tem manual. E a gente também tem manual, tá? Então, como é que a gente vai aplicar isso na prática do jeito certo para nos ajudar numa situação de insatisfação, coisas da vida que a gente às vezes não está satisfeita lá com tudo. E às vezes, ó, vou ser bem sincera, às vezes a gente não percebe que a gente não está se satisfazendo com as nossas coisas. Então a gente vai lá, né, a mulherada vai de repente comprar um sapato, uma bolsa, uma coisa, né? Compra coisas novas, mas assim, parece que aquilo ali não preenche. Então, até um certo consumismo, tanto de coisas, por exemplo, bolsa, sapato, roupa, mas às vezes em cada um no seu momento de vida, mas às vezes até assim, carros, né? Então, muitos carros, possibilidade de comprar os melhores carros, os mais caros, e tem ali possibilidade de vou escolher qual carro eu vou hoje e tal, mas por quanto tempo dura aquela coisa gostosa do cheirinho do carro novo, de eu vou dirigir um carro, nossa, desejado pela população mundial e etc. E de repente falta alguma coisa, como se fosse até uma tristeza mesmo. Isso é preocupante, isso é sério, isso não é brincadeira, tá? Então, primeira forma de aplicar, você precisa ter o teu manual em mãos, com abertura, não com expectativa de pronto, agora é a chave mágica. Vamos olhando com calma tudo que tem ali, entendendo os desafios, entendendo os potenciais, porque eles são guias para te conduzir no teu caminho, para que você consiga chegar no teu eu divino, tá? Refletir, então, sobre essas partes, inclusive, que são mais os desafios, tá? Porque esses desafios, eles são o nosso potencial, a nossa possibilidade de fortalecimento, né? Como é que tem aquela expressão? Mas, enfim, que no amor ou na dor é uma outra expressão, né? Mas a primeira que me veio é do tipo assim, infelizmente, com dores, às vezes, desafios que a gente passa na vida, a gente aprende, a gente acaba crescendo com aquilo ali. Só que dói. Então, quanto mais a gente, se não tá doendo ainda, mas a gente começa a, poxa, mas parece que tem alguma coisa aqui que tá um pouquinho fora do lugar, embora a vida como um todo esteja perfeita, com a casa, família, filhos, tudo perfeitinho aqui, mas eu comigo mesma, parece que tem alguma coisa ainda estranha. E a gente está vivendo, eu estava conversando antes de entrar na live com uma amiga, sim, sempre se aprende com a dor. E essa amiga falou uma coisa que é bem, eu concordo com ela, né? Que ela comentando o seguinte, as pessoas hoje, elas estão muito egoístas e parece que tá um fervor, uma coisa mundial, que a gente sente essa energia de como se fosse um querendo passar assim por cima do outro, não quer se importar, não quer. E olha, gente, eu tive agora esse final de semana no Congresso de Ortomolecular, me atualizando nessa parte médica nutricional, e eu vi isso na prática, né? Então, assim, muitos médicos bem-sucedidos ali, mas às vezes, assim, para pegar um café, uma coisa assim, tipo, eu sou aquela pessoa importante, cheia das conquistas, tipo assim, eu cheguei primeiro, não, chegou depois, mas parece que é pegar o café primeiro. Então, são coisas assim, pequeninas, sutis, que às vezes as pessoas não estão percebendo o comportamento delas, umas com as outras. Assim, um cuidado com o outro, né? Eu lembrei aqui uma situação que eu contei até na ocasião que aconteceu aqui pelos stories ou por live em algum momento, que eu nadando na piscina e tinha que dividir raia, porque naquele dia tinha mais colegas nadando, né? E eu lembro que eu estava dividindo raia com um colega, que até a gente se dá bem ali no sincronismo, mas aí tinha uma pessoa que nunca tinha aparecido naquela aula, naquele horário, e ela estava conversando com o professor e aquela raia dela estava mais parada. E eu, tipo assim, é uma falta de cuidado, parece que é um excesso leonino do lado negativo, porque todo signo tem a sombra e tem a parte de brilho. Beleza, usa o teu leão para você falar, para você fazer teu palco, mas não use para o egoísmo. E aí, cadê o câncer, que é aquele que cuida? Então, a moça não estava cuidando, porque ela não estava preocupada, como eu digo, com o coleguinha.
né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fechar na concha de câncer, do lado negativo de câncer, que ele vai ignorar e não vai cuidar do coleguinha. Então, é como se, de modo geral, a gente se cuida para que a gente possa, cada um na sua atividade, na sua missão, no a que veio, mas cuidando do coleguinha, olhando, enxergando, entendendo que tem algo e tem alguém fora da gente. Não é só a gente, não é só o espelho, não é só olhar para o próprio umbigo, como dizia, e a gente diz lá no sul, que às vezes as expressões mudam pelo Brasil, mas como é que é, tá com o rei na barriga? Né? Muitas expressões são parecidas, mas eu costumo dizer, e só quem é gaúcho sabe o que eu estou falando, que a gente tem as nossas expressões, guria, taca na bota e fica meio atucanado, né? O povo não sabe o que é atucanado. Lá no, no Rio, achavam que era um monte de tucano junto. Falavam, tô atucanada aqui. Gente, deixa eu traduzir. Atucanado é quando você tá assim, meio apressado, você tá na correria, tá? Então, para a gente fechar aqui a aplicação, você tenha o seu manual, entenda seus desafios, os seus potenciais, porque é tipo a história do ingrediente do bolo. Você precisa tais ingredientes. Se você faltar fermento para você ter o bolo, não vai ficar legal. Alguns tu, de repente, substitui, tu adapta. Mas certos ingredientes, se faltar, não vai ficar legal a tua receita. É a mesma coisa. Se você quer fazer... se você tem uma determinada missão, cada um de nós tem, tá? E outra coisa, não vamos olhar para a história da missão aqui na Terra como se fosse algo grandioso. Ai, meu Deus, eu tenho uma grande missão. Maravilha, Rô. Beijo. Eu tenho uma grande missão aqui e tal, como se todos tivessem que chegar aqui para deixar um legado. Não é bem assim. Não quer dizer que, e eu vejo algumas pessoas falando, mas nossa, euzinha, tenho uma missão. Cada um tem sim a sua missão. Não significa, e não é desmerecer que uma missão de repente vai ser um pouco maior, porque é uma pessoa que vem para deixar um legado, sim, como aliás muitas pessoas que a gente conhece na história, e aquilo estava no mapa da pessoa, que ela vem, que ela deixa, que ela traz algo novo para a humanidade, ok? Mas nem todos dessa forma, mas não quer dizer que quem não tem o legado de deixar algo como um legado para a humanidade, que não tem uma missão, todos temos. Porque a missão pode ser cuidar de outra pessoa, de um grupo de pessoas, tá? Mas não precisa dizer que são milhares de pessoas, pode ser um grupo pequeno, mas é o cuidar, que ser um câncer, né? O signo de câncer tem muito essa característica e as distribuições que tem ali de acordo com o teu manual estelar. Agora, todos temos sim. Então, cada um na sua perspectiva, na sua dimensão, no seu tamanho, tá tudo bem, mas tem. E quanto mais você souber desses teus pontos até de tensão, de o que são teus desafios e o que te fortalece e quais são as tuas habilidades para você lidar com isso e tal, muito melhor para você, inclusive, tomar as suas decisões, tá? Muito boa tarde para quem foi chegando, um brinde, tá? E bom almoço, se já almoçou ou não, né? Tudo bom, Célia? Como é que você tá? Muito bem-vinda aqui. Então, a gente já está indo para a parte final e aí agora eu vou propor para vocês uma prática e a gente já vai fechando. Tá tudo dando certo, vai ficar salvo aqui, aí você volta depois para poder dar uma olhada em tudo, né? Então, olha só. A prática de hoje, a gente está falando um pouco mais sobre essa parte de astrologia, né? Bom, muito bom. Poção mágica de Gabi, quinta-feira, para almoçar comigo. Bom almoço para quem almoça. Coma sua comida tranquilinha, mastigue bem e tudo mais, né? Então, se você olha só a parte prática, se você só conhece, né, o teu signo solar e o teu signo ascendente, tá? Que é o que tem ali na distribuição, o importante é mergulhar mais fundo, porque o mapa estelar cósmico, ele é muito mais do que isso, tá? Ele tem muito mais do que isso, né? Tem que entender, por exemplo, a tua Lua, o teu Saturno, tá? A casa 4, que é onde a gente vai partir, inclusive, da nossa família, para realizar o que viemos fazer, que é a tal da missão aqui na Terra, que está lá do outro lado na casa 10, né? Da 4, a gente sobe para o zênite, né? Na casa 10, né? Do nosso manual. Então, esses pontos, eles revelam como a gente se sente, como a gente funciona, esse modo de funcionamento
operante, para que a gente veio, para onde a gente está indo, tá? Então, quando, assim, falta autoconhecimento, né? Essa palavra que muitas vezes parece clichê, mas não. A gente precisa entender sobre nós mesmos, tá? Então, a prática de hoje é te convidar para você olhar, para você entender e conhecer mais sobre os teus aspectos astrológicos que você tem dentro do teu manual estelar, tá? Essa é a prática para você buscar fazer, tá? Então, nessa live de hoje, muitas vezes a resposta que você está procurando para insatisfação que você possa ter, ela não está na tua mente. Ela está, muitas vezes, no céu, que é essa foto que traz dentro do teu manual estelar e que você só consegue se conhecer melhor. Eu estava conversando essa semana agora com uma pessoa no direct e aí ela já fez várias coisas e já buscou, né? Tá tentando resolver questões na vida dela. E aí a gente conversou sobre essa questão da astrologia, né? Então, essa parte ela não fez em nenhum momento, né? E é ali que a gente tem, sim, todas as nossas respostas. No nosso próprio manual, como eu fiz o comparativo lá no início, né? De se a gente tem manual para tudo, né? Até, como eu mostrei aqui, até o meu novo suporte aqui tem um manualzinho, né? E qualquer coisa tem manual. A gente também tem. E aí a gente tem que entender o nosso manual, tá? E para quem sente assim que tá faltando algo, que sente que já conquistou várias coisas na vida, mas ainda sente essa insatisfação, que as conquistas não preencheram, um vazio até, eu convido vocês, gente, semana que vem já tá chegando, que vai ser terça-feira, né? Porque semana que vem a gente vai ter feriado na quinta. Então, terça-feira, a gente vai ter o nosso webinário dos seus sonhos realizados, que vai ser no dia 17 de junho, tá? E lá eu vou mostrar o caminho, né, para você unir essas conquistas práticas com a realização emocional e espiritual, tá? Com a ajuda da astrologia antiga, através da estruturação emocional e tudo mais. Então, para quem não tá, ou quem quer se sentir mais satisfeito com as suas conquistas, vale a pena. O evento é gratuito, são limitadas as vagas, tá? E o link tá na bio para quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, tá bom? Então eu deixo aqui, ó, meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração, com muita cura e com sonhos realizados, sonhos teus, e não ficar só realizando aí os sonhos dos outros e daí se sentir insatisfeita por isso, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. A gente se vê semana que vem. Depois eu dou notícias sobre o Poção Mágica, né? Que semana que vem é feriado. Vamos ver se a gente já faz no feriado mesmo ou se fica melhor fazer em outro momento, tá bom? Beijo, 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 gente. Obrigada pela presença.